Olá, poeira de estrelas, sejam bem-vindos ao Ratos de Laboratório, o podcast da Química. Aqui sempre o assunto científico de maneira descontraída para desvendar os mistérios da química e como isso pode ajudar no seu dia a dia. Comigo, Carlos Barroca e o meu rato de laboratório preferido, Eduardo Correia. Olá, Edu. E aí, aglomerados de átomos viajantes do espaço-tempo, como é que vocês estão? Observe que eu e o Barroca hoje estamos de uma forma diferenciada. Somos uns ratos que vamos comemorar a nossa ceia de Natal. E aí, já preparou tudo? Já preparei a ceia de Natal, já tá tudo lá no forno, saindo, agora não é mufla, agora não é forno mufla, normal, é forno né? mesmo. Então lá do forninho normal, tá saindo lá a ceia de Natal, só que pra isso tudo, né, você sabe que nós somos uns ratinhos muito comilões, né, e como a gente come demais, a gente precisa saber o que a gente pode comer, né, ratinho não pode comer demais, ficar muito gordinho, não vai passar lá na toca do rato. Então a ideia do nosso podcast hoje, né, falar no dia de Natal, na véspera de Natal, é ter uma convidada que vai nos ajudar a comer bem. Né? Um arrozinho com passas, né, Edu? Uma comida saudável, leve, né? Para você poder aproveitar o dia 25 também de forma saudável. Isso, então a gente vai agora apresentar a nossa convidada de hoje, a Tatiana, amiga de muitos anos da minha esposa. Pra mim é a Tati, né? Pra mim é só a Tati, né? E fica aquela pergunta, Tati, quem é você no laboratório da vida? Uau, gente, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para falar de nutrição, de qualidade de vida, né, de estilo de vida e alimentação, né, que a gente precisa diariamente disso. Bom, quem sou eu no laboratório da vida? Eu até brinquei com o Barroca, né, que é uma terapia, né? O que será que a gente vai fazer uma terapia em grupo aqui? É, muita coisa. Mas eu acho que fazendo uma analogia e até com o laboratório da vida, né? Eu acho que eu, como nutricionista e profissional de saúde, eu acho que eu sou um pouquinho dos dois personagens principais aí do laboratório. O pesquisador, o cientista, porque está tendo sempre que se atualizar e buscar ciência para utilizar isso da melhor maneira com os pacientes, né, as melhores estratégias para ter os melhores resultados, então sempre se atualizando e em busca da ciência. E ao mesmo tempo eu também sou a cobaia, sou a ratinha ali, porque eu também tenho que me auto-aplicar essas referências todas, né, e seria hipócrita da minha parte eu incentivar meus pacientes a mudar o estilo de vida, a alimentação, né, fazer atividade física, fazer o básico que tem que ser feito, se eu não fizer em mim, né, se eu não começar por mim. Então, acho que eu sou um pouco da cobaia também, porque eu tenho que dar o exemplo, né, eu tenho que sentir também como que é a dificuldade de cada um, né, eu vou fazer para ver como que o que pega ali de difícil de se aplicar no dia a dia, para também ter um diálogo aberto e franco quando o paciente precisar e tiver a dificuldade, eu souber solucionar junto, né? Uma coisa que a gente teve lá no nosso grupo, né, na conversa do grupo, a gente tem um grupo de WhatsApp com todos os convidados, e aí a Tati perguntou se tinha lugar para guardar a bicicleta aqui no estúdio, né? Então isso é importante também, que não é só alimentação, né, Tati? Exato, é bem isso que eu penso mesmo, né? Eu faço os percursos que eu posso de bicicleta e vou nos lugares de bike quando é possível. Sempre, né? E é uma vantagem aqui da Baixada Santista, né? Você ter tudo plano. Tudo plano. Eu acho que, fazendo uma crítica, acho que a única dificuldade é você não ter todos os lugares propícios para você guardar a bicicleta. Porque tem ainda lugares tá faltando muita infraestrutura, né? Para a pessoa que quer praticar o ciclismo, quer poder ter uma atividade saudável, né? Sim. E você realmente não encontrar lugar para poder acorrentar sua bicicleta, porque infelizmente nós não estamos na Dinamarca, né? Exato. A Dinamarca cai no canal. Cai no canal. Então assim, para falar disso tudo que a gente está propondo, né, na ceia de Natal, eu acho que hoje é um dia especial, as famílias se reúnem, todo mundo se reúne ao redor da mesa, é um pouco da nossa cultura aqui no Brasil, e em vários lugares do mundo também, essa cultura de se reunir ao redor da mesa, fazer uma comida gostosa, né? E aí, quando a gente faz uma comida gostosa, é um problema, né, Tati? Porque comida gostosa envolve muita gordura, né? Envolve muito sal, envolve um monte de coisa, né? E assim, eu e o Edu, quando a gente estava fazendo o roteiro, a pauta pro programa, quando a gente decidiu te convidar, eu e o Edu já fomos bem gordinhos, né? Então você ser um ratinho muito gordinho, a gente perdeu muito peso, a gente fez reeducação alimentar. Vocês já vivenciaram isso, né? Inclusive eu já fui paciente da Tati também. Olha só que legal. A Tati já cuidou de mim, então é importante, a gente te convidou até pra gente bater um papo sobre isso, porque hoje é um dia que a gente vai comer demais, né?
Você pegar 24 de dezembro, 25 de dezembro, então no almoço do 25 é o dia que se come demais. E aí aquelas carnes gordurosas, aquele monte de gordura é o dia de comer gordura, né? A gente importa um monte de coisas de outros países que eles têm que comer muita gordura porque é muito frio, né? E a gente aqui come muita coisa gordurosa, né, Edu? Aqui normalmente você olha aquelas ceias, mesmo aquelas que você compra em alguns estabelecimentos e você olha aquela mesa cheia de carne gordurosa, né? O Barroco falou uma coisa interessante, nós já fomos gordinhos, eu já fui muito gordinho, já quase pesei 200 quilos, né? Tive que fazer a bariátrica em 2016 e sei que hoje a gente observa muitas casas onde você vê a ceia farta de muita gordura, né? Inclusive a gente pegou alguns dados no Word in Data. Word in Data. Depois a gente vai deixar na descrição do episódio, né? Esse é um site muito legal porque ele tem bastante referências de todos os lugares do mundo, ONU, da FAO, então são várias também... Organismos mundiais, né? Isso, de pesquisa, né? Então são grandes universidades. Então é legal para você ter um dado, referenciar uma informação, né? Quanto de consumo de carne, o quanto de sal, o quanto de produção de carne, por exemplo, o quanto isso impacta no meio ambiente. É um site que reúne várias dessas pesquisas, né? E a gente pesquisando para esse site, pesquisando para esse episódio, né, no site... A gente encontrou justamente, o Brasil é um dos maiores consumidores de proteína animal do mundo. E não aí, só fabricante, né? Não só fabricante, produtor, mas produtor como consumidor. E realmente isso a gente pode observar, como o Barroca havia falado, né? O costume de ter uma ceia de Natal que não é propícia para o nosso clima durante a época do final de ano que a gente está começando o verão. Então... quais são, quando a gente fala em uma ceia farta de gordura, né, especificamente, o que pode ocasionar você consumir em um determinado tempo uma quantidade muito grande de alimentos extremamente gordurosos? Bom, vocês falaram de várias coisas aqui. Vamos puxar esse histórico todo, né? Essa tradição do Natal, que já vem de países europeus, né? Que a gente incorporou, por isso, essa mesa farta, porque antes eles abriam a casa para os peregrinos, né? Para acolher, então a comida era farta justamente para isso. E aí ficou-se, né? Essa viu o peregrino, viu um monte de gente. Vinha família, vai chegando, então tinha que ter uma mesa farta. Aí agora, por que a gente precisa comer um monte nesta data, né? Exatamente. Sabendo que no dia seguinte você vai repetir, né? E provavelmente vai durar uma semana tudo isso, né? É bom porque a comida francesa, né? Sobrou de ontem. E é isso mesmo, a gente come a semana inteira o que restou, né? Então, por que, e aí isso serve pro ano inteiro, né? Por que se alimentar de uma maneira que você precisa depois abrir zíper e falar, tô passando mal, né? Então essa cultura de vou aproveitar porque eu nunca como determinado alimento, porque é uma tradição e tem alimentos que a gente só come no Natal, né? É nessa época e acho que a gente tem que aproveitar mesmo, né? Pernil, Chester, é difícil você ter isso no teu dia a dia lá. Não vai fazer isso, fora os doces, frutas que tem nessa época, né? As sobremesas, e é panetone, então rabanada. Ai, Jesus. Então são alimentos que realmente você fala, nossa, eu sou contra você não comer, né? Eu acho que a gente tem que degustar mesmo, é uma celebração, é festa, é família... amigos, a gente tem que consumir. Que você tá falando. Não é legal a gente também não consumir. Não consumir, eu sou contra essa restrição. Não pode. Ou vamos substituir a rabanada por uma banana, sei lá, né? Não, é legal. Uma biomassa de banana. O Enzo e o Luigi vão gostar desse episódio, vão gostar mais de você. Quer dizer, então, não pode ficar deixando de comer, né? Você pode comer. Eu acho que o equilíbrio e o bom senso é sempre o meu parâmetro, né? É uma festa de celebração e vai ter o alimento, eu acho que você não precisa ir pensando, né? Ter essa mentalidade de, nossa, nunca como, vou me acabar. Eu acho que aí que tá o erro. E tá o erro durante o ano inteiro, né? E aquela frase clássica, né? O que você faz entre o Natal e o Ano Novo não importa tanto quanto o que você faz do Ano Novo ao Natal do ano seguinte, né? Perfeito. Então, o ano inteiro fazendo coisas erradas, digamos assim, isso sim é muito mais prejudicial do que você comer naquela semana e com moderação, claro, porque você sabe que você vai comer no dia seguinte, vai ter no outro dia também, e aí você vai comendo. O que você não comeu na noite, você come no almoço, e aí você
come de tudo uma feliz. coisa que a gente, na reunião de pauta, tava querendo te perguntar muito é se a gente podia hoje se acabar de comer, que aí amanhã a gente vai correr na praia e dá tudo certo, né? Se você corre na praia todo dia, beleza. Agora nunca correu, vai correr no dia seguinte. Vai correr com a pança cheia, Enche a não pança e no dia seguinte vai correr, não vai funcionar também. acho que não é o ideal, né? Capaz de infartar ainda. Né? Melhor não. E acontece bastante, né? É. Se você for olhar os números que a gente tem no dia a dia, pessoas, principalmente da nossa idade, entre 40 e 50 anos ali, que tem os famosos infartos fulminantes. Sim, né? sim. O meu cardiologista falou pra mim, não tem infarto fulminante, isso não existe. Você contratou esse infarto desde o teu nascimento, se alimentando mal, não fazendo exercício. Exato. A alimentação por si só já é um fator de risco para diversas doenças crônicas, né? Então, e elas são influenciadas diretamente na nossa expectativa de vida e na nossa qualidade de vida. Então, quanto mais alimentos saudáveis a gente tiver, nutrientes, melhor. Por que a gente vai escolher também o ruim se a gente pode... Então, a gente tem vivido muito agora, né, Tati? Se você pegar a expectativa de vida dos nossos avós, não vou nem falar dos nossos pais, mas dos nossos avós. Eles viviam ali em torno de 60, 70 anos. Uma pessoa da nossa idade, perto dos 50, era um jovem senhor, era um senhor, era um velhinho. Já tá no pé, né? Hoje a gente aqui na Baixada Santista, a gente vê gente com 50 anos correndo na praia como jovem de 30. E jovem de 30 não consegue correr, né? Então, assim, a gente estudando pra pauta, eu tomei alguns sustos, né? Porque a Organização Mundial da Saúde fala em 2 gramas de sal por dia. A gente estava conversando sobre isso. Quando você vai num almoço e tem aquele sachêzinho de sal, ele tem 1 grama. Se você despejar aquele sachêzinho de sal... É a tua cota já, né? Com o que já está temperado da comida. E mais aquele sachê. É 1 grama, mais o que a pessoa usou na comida. Nós estamos falando de em uma refeição, tudo que você podia consumir de sal, que são 2 gramas por dia, em uma refeição. Nós tomamos um susto, né, quando a gente estava estudando. Nossa. O pão com mortadela, né? O pão com mortadela do café da manhã aí, que muita gente tem o hábito de comer frios. E aí você adiciona aquele pão com mortadela, você já está com a sua cota de sal. A gente estava pesquisando Eu não sei se vocês encontraram, mas acho que é mais ou menos uns 6 gramas que a população brasileira está acostumada, é o normal, consumir diariamente. Eles fizeram uma média, a gente estudou uns dados de 2019, até nesse site 2019, 2016 a 2019. A gente conseguiu reduzir um pouquinho, a população brasileira está em torno de 3,5 a 4 gramas por dia. Em média, né? Mas claro que você vai ter gente, para ter a média de 4, tem gente que consome 8, né? E é assustador, porque o sal, ele está relacionado com as doenças cardíacas, né? Sim. Sem dúvida. E você vai em muitos lugares do Brasil onde os pratos, eles são carregados em tempero em sal, né? Não é só no tempero, você não sente o gosto da pimenta, você não sente o gosto do cominho, você sente que a comida está salgada, né? E justamente ele causa severos problemas cardiovasculares, na verdade. E esse problema do sal, o que você acredita que poderia ser feito de forma diferenciada para que a população pudesse ter uma comida saborosa sem... aproveitando, a mão né? no sal, né? Exatamente. Porque parece que tempero, Tati, eu não sei se é essa a tua visão, né? Eu observo que a gente come muito fora de casa, parece que o tempero é só sal. Parece que as pessoas, o que se tempera na alimentação do dia a dia é sal. Dependendo de onde você come, acho que eles usam aqueles temperos prontos para dar um sabor e ficar realmente, né, palatável. Porque a gente fala do sal, né, fala o cloreto de sódio, né, mas você tem o glutamato monossódico. Que é uma bomba, né, esse aí a molécula é grande, né? É gigantesca. Esse está presente em muitos alimentos ultraprocessados, que eu acho que o grande problema da alimentação brasileira, principalmente, né, a gente vai falar daqui, é o excesso de ultraprocessados que tem disponível, né, então... É uma das maiores... Tem vários estudos já comprovando que a alimentação baseada em ultraprocessados é o que está causando aí a obesidade e os problemas das doenças crônicas, enfim, alergias e tudo de ruim, né? Porque não tem como falar que ultraprocessado vai te facilitar a vida, né? De vez em quando você consumir, beleza, é evitar ao máximo o ultraprocessado, né? Sim, ele não é vital para a nutrição humana, né? Nem um pouco. É a causa hoje dos problemas todos que a gente tem de saúde, são os ultraprocessados. Não, e você pega, a gente deu uma olhada na tabela, se você olhar, por exemplo, que a gente tá brincando, né? A mortadela com o pão francês, você pegar um pãozinho francês com 50 gramas de mortadela,
que é uma coisa normal, nós estamos falando em quase 1 grama numa refeição, 1 grama de sal. Com um pão com mortadela, 1 grama de sal. E aí você vai almoçar, aí tem o sachê com mais 1 grama. Porque Pronto, acabou. o sódio entra aí para preservar esse alimento, né? Ter mais vida de prateleira, então tem que ter sódio. Ou o açúcar, né? São alimentos que são ricos nesses... Inclusive, um dos primeiros conservantes alimentares foi o sal, né? Exato. O bacalhau é o exemplo disso. Inclusive, Portugal elaborou uma técnica de conservação alimentar que todo mundo acha que Portugal produz o bacalhau. Ele produz o bacalhau salgado, né? Que isso vem da Noruega, da Dinamarca e leva para lá, e a tecnologia do salgamento é português, né? Uhum. Então, aí, como a vida de prateleira é grande, né? E a indústria quer mais que tenha, né? Então, usam-se dos conservantes. Quanto mais tempo de prateleira tiver, melhor. Mas melhor para quem, né? Para o ser humano, a gente não sabe ainda a longo prazo aí como é que vai ser isso no nosso corpo, esse excesso. Mas a gente já tem sentido, né, Tati? Porque o que você tem de problema cardíaco, de jovem, pelo menos eu não lembro de pessoas, na nossa época de graduação, não lembro de ter colegas nossos com 20 e poucos anos tomando remédio para pressão. Exato. Arterial. Crianças já com colesterol alto, triglicerídeos, e pressão alta, diabetes, já desde a infância, você né? puxou um assunto interessante falando de criança com problema, mas quando você pega aqui, ó, um nuggets, né? Enzo, Luigi, o nuggets, né? O nuggets está quase 1 grama por 100 gramas. Por 100 gramas de nuggets, que pegar 4 nuggetzinhos, tem 1 grama de sal. Então uma criança que come um arroz e feijão e coloca 4, 5 nuggets, ela já consumiu o sal pro dia inteiro dela. Exato. E aí isso ao longo prazo, né? Isso diariamente é muito ruim. Então, assim, o que prega muito, e eu também... é a minha filosofia, digamos assim. Quanto mais a gente cozinhar o nosso alimento, eu sei que muitas vezes você não consegue, né? Pela atividade de trabalho, você não consegue estar em casa para fazer, mas eu acho que a gente tem que parar um pouco para pensar, né? Nos valores aí, né? O que você quer para sua vida futura, ou dos seus filhos, enfim, a gente tem que pensar. E aí eu acho interessante até que eu estava lendo o Guia Alimentar, né? O Guia Alimentar para a população brasileira é uma ferramenta que está disponível aí na internet para todos, né? Para o nutricionista ele é fundamental. Legal, a gente vai pôr na descrição do site, depois a gente pega para colocar. O Ministério da Saúde fez, em 2014 que ele foi liberado, e assim, e ele preconiza o quê? Ter a base da alimentação, alimentos minimamente processados e in natura, ser a sua base. Então, alimentos in natura, tudo que é de origem natural, né, feito de Deus, beleza, esse é o padrão. E os minimamente processados, que são aqueles que sofreram poucas intervenções, por exemplo, um feijão que precisa ser polido, uma farinha, enfim. Ser a base da nossa alimentação. Mas aí, por exemplo, eu gosto bastante de cozinhar, né? Não era à toa que eu era um ratinho bem gordinho, mas é porque eu gostava muito de cozinhar e comer. Hoje eu tento cozinhar e comer, como você está falando, com produtos mais naturais, mas na hora de fazer mesmo, de executar. Eu uso 2 temperos principais. Eu uso o sal e a pimenta. Menos pimenta, porque as crianças não comem pimenta. Uhum. Então eu vou colocando um pouquinho mais de sal. E aí quando você vai fazer um molho, você pega um molho pronto que já tem sal. Sim. Então, assim, às vezes eu fico pensando como substituir o sal para o tempero. Né? A gente tem uma gama enorme de temperos no mercado, mas a disponibilidade deles é baixa para quem não tem, né, não conhece, para quem não aprendeu isso na escola, por exemplo. Tá. As habilidades culinárias estão se perdendo ao longo das gerações, né? Não se passa mais os conhecimentos culinários de uma geração para outra, e isso faz com que os ultraprocessados ganhe aí o mercado, né? Então, por isso que o consumo está muito grande. E aí, acho que as habilidades você precisa ir praticando para ir conseguindo melhorar ali o dia a dia.
alho e cebola, eu achei até que você ia falar os dois principais, era você o tá alho vendo? e a cebola, Não, né? eu ponho muito alho e cebola, mas você tá vendo? Pra mim era considerado, eu não tava considerando como... E é a base, né? Pra você verdade, fazer verdade. qualquer prato e que fique bom, pelo menos o alho e a Não precisa cebola tacar sal. estão ali. E aí você reduz o sal, né? E aí você consegue também fazer temperos com sal, né? Você acrescentar os temperinhos, sei lá, orégano, tudo que for de tempero natural e puder misturar com esse sal, já vai reduzir, já vai te dar sabor sem precisar você carregar somente no sal. E pelo amor de Deus, né? Não comprar temperos prontos, né? O que dá amor, né? O que leva, né? Aquela coisa toda. Porque esses têm glutamato monossódico e inúmeros conservantes que você não sabe nem ler. Vocês, como químicos, entendem todos, né? Mas o leigo vai olhar e vai falar, não sabe nem pronunciar. De tanta química ali que tem. Que não faz bem, né? Então, usar os temperos naturais mesmo. Eu costumo conversar bastante com as pessoas que eu gosto, né, mais, quer dizer, todas que eu gosto, né, sobre, a gente tem uma frase, né, tem muita química no alimento, tem muita química no ultraprocessado, mas na realidade a química, ela mudou a forma da gente comer nos últimos 100 anos. Talvez se a gente consiga ter pessoas com 90, 100 anos, é porque a química desenvolveu, como a gente falou no episódio da química das guerras, né, a química desenvolveu muitos produtos que fizeram com que a gente chegasse até aqui. O problema é que esses derivados também foram utilizados para outras vertentes, ou seja, para eu conservar mais tempo, eu taco mais produto químico. Não é que o químico seja, né, o produto químico seja o mal. O vilão. Seja o vilão. Essa palavra... na realidade, a forma como as pessoas usam esses produtos, né? Porque realmente, alguns produtos a gente ainda tem que conservar, não vai ter jeito. Porque justamente entra a questão do ultraprocessado, né? O pessoal que está em casa e saber que o ultraprocessado é aquele alimento que teve a ousadia de muitas indústrias que descobriram uma quantidade enorme de substâncias que vão permitir dar sabor, vão permitir dar o doce, o salgado, a gordura que tanta gente adora pegar um pacote de salgadinho. Eu estava vendo uma reportagem, se eu não me engano foi na Discovery Channel, um programa sobre alimentos, e um médico falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou, já observaram que na natureza os produtos que são extremamente gordurosos praticamente não são doces. E os produtos que são extremamente doces praticamente não têm gordura. Aí ele citou o caso do abacate. Sim. Né? O abacate é extremamente gorduroso, mas ele praticamente não tem açúcar. Né? E falou de frutas extremamente doces que praticamente não têm gordura. O que o ultraprocessado fez, juntou as duas coisas. E aí imagina o seu paladar, né? Pegando tudo de bom ali, açúcar e doce o junto, cérebro gordura. Fazendo eu vou fazer um comentário, né? que nós fomos visitar um cliente por esses dias e a gente não teve tempo de almoçar e acabamos comendo num fast food desses de estrada, né? Sem citar nome, Sem citar nome. É um M amarelo. E aí veio a batata. E eu lembro, na minha infância, da batata desse grande fast food, né? Não vamos citar nomes. E eu lembro de eu comer aquela batata e a batata, assim, ela ser extremamente salgada. E era aquilo que eu gostava na batata. E quando a gente comeu a batata, eu falei pra ele, cara, essa batata tá horrível. Já mudou teu paladar. Ficou sem consumir por um tempo. Sim, aí sentiu eles alteraram. Eles tiveram que alterar a quantidade de sal. Devido à legislação brasileira. Então você sentiu essa falta do sódio. Sim, eu já havia comido, exatamente, eu já havia comido fora do Brasil, que aí ninguém se preocupa com o teor de sódio, né, que morra. E aqui, até por alguma coisa que aconteceu no governo, no Ministério da Saúde, em algum determinado momento, eles tiveram que fazer uma redução de sal. Sal e gordura. Sal e gordura. A batata já não é mais a mesma. O suco de laranja que eu peguei, quando eu fui tomar, falei que maravilha, tá quase sem açúcar. Pra mim, no meu paladar, tá ótimo, mas pra muitos, fala, meu Deus, que coisa horrível, né? Tá ácido, tá... Porque é justamente essa característica, né? A Coca-Cola ou outros refrigerantes que quando você toma, ninguém toma ela sem gás. Ele falou Coca-Cola sem querer, tá? Sem querer, é uma bebida. Uma bebida de cola. De cola, né? Mas você pega um refrigerante e verifica que o gás que está ali presente na bebida, ele vai enganar o seu cérebro.
Porque ele tem uma quantidade de açúcar tão grande, você não tomaria o xarope, né, da Coca-Cola ou da bebida. Se você for colocar a quantidade de açúcar do lado, equivalente àquela porção que você está consumindo, aí vai chocar, né? Você vai pôr o açúcar mesmo do lado. Aí você vai falar, meu Deus, isso é diariamente ou em todas as refeições? O impacto disso no final, né? É muito. Mas você acha, Tati, grande. que se a gente fizesse uma característica não, se a gente fizesse uma mudança na sala de aula e a gente tivesse, por exemplo, nutrição para as crianças lá do começo, para que elas conseguissem enxergar isso? Fundamental, eu acho que teria que ser obrigatório a educação nutricional já começar dos pequenos. Porque a cantina da escola, vamos falar das escolas tem que a nós lei, estudamos. mas ninguém não, né? Dificilmente não ter alimentos. Os ultraprocessados foram até proibidos, né? De vender salgadinho e tal, mas acho que não são todas as escolas que aplicam. Mas sempre tem um salgado frito, né? Você não vê saladas de fruta sendo oferecida, nada natural. É tudo coxinha, doguinho, misto necessariamente quente. Processado. Não ultra, mas necessariamente processado. Exato. Acho que até para facilitar a conservação ali, né, durante o... Então, acho que a educação nutricional nas escolas é muito bem-vinda, eu acho que é obrigatória. Assim, né? Porque se a criança recusasse o refrigerante de cola, cheio de açúcar, né? Se a criança recusasse... Eu tenho 2 filhos, um não bebe refrigerante porque não gosta. Ele não gosta de beber refrigerante, o paladar dele não pega. O outro bebe, se deixar, não bebe água, bebe refrigerante. Mas a gente tinha o cuidado de quando ia fazer as compras para poder levar de lanche para as crianças com os sucos. E aí a gente começou a perceber que tem alguns sucos desses de caixinha que você compra no supermercado, aquilo tem a quantidade de açúcar. Pior é igual ao refrigerante. Exato, a quantidade de açúcar que você tem naquilo lá, dá para eles tomarem 2 litros de refrigerante com um suquinho de 200 ml. É uma bomba. E muitas vezes esse açúcar presente nessas bebidas açucaradas que está causando a gordura no fígado, porque é um excesso de açúcar. Porque tem muita gente que fala que frutose, que eu não posso comer fruta porque vai... Não, gente. O natural nunca vai te fazer mal. Agora, esse açúcar vindo desses produtos de pozinho ou de conservantes aí, de suco de caixinha, tem um valor de açúcar, como você falou, enorme, e aí esse excesso é que está causando essas doenças até hepáticas por conta disso. Mas aí tem uma falha, no meu ponto de vista, da educação social, né? Quando eu falo educação social, as famílias, porque quem sabe ler isso, né? Você brincou, vocês conseguem ler. Mas, assim, não é fácil nem pra gente que tem educação formal em química, por exemplo, você pegar uma caixinha. Tudo bem, hoje você tem o celular, você digita lá o que é o conservante. Tem aplicativos que você consegue ver, que ele te dá também se é bom, se não é, dá nota, isso é muito interessante. Então, também só que isso precisa ser propagado para a sociedade como um todo, né? A gente tá brincando aqui da ceia de Natal que a gente vai participar hoje, amanhã, né? De repente a Tati até convida a gente, que ela faz umas coisas legais. Imagina que legal. Ela faz umas comidas legais, a gente tenta seguir. Sim. Mas assim, a gente não tem uma educação para isso. Você não sabe o que você pode comprar. Por exemplo, os nossos filhos ou as crianças, as mães, os pais que estão ouvindo a gente aqui hoje, todo dia ele vai lá pra escola. Ele vai lanchar. A criança não vai tomar um copo de água e comer uma fruta na hora do almoço. Não que isso... Mas seria o ideal. Seria o ideal. Se vem de casa, né? Se vem já de uma educação dos pais, é natural que a criança leve isso e tenha esse padrão. O padrão alimentar das famílias está diferente. Então, e ao mesmo tempo é uma loucura, porque você tem o conhecimento, tá globalizado, você encontra em qualquer lugar, você entra na internet, você tem acesso a N informações sobre nutrição. Só que ao mesmo tempo a sociedade tá cada vez mais doente, cada vez mais obesa. Então, por que essa informação não bate, né? Muitas vezes não tem essa ligação correta, né? Não é uma informação fidedigna, muitas vezes. E a indústria da dieta, que envolve medicamento, envolve cosméticos, envolve todo um comportamento que você fica ali buscando um corpo ideal, porque a indústria, né, faz com que você tenha que ser daquele jeito. Então, mulheres principalmente que sofrem muito mais com isso. Né? Eu já estou desviando o Natal, já está indo embora. Tá ótimo. Então, é muito importante o quanto que
informação seja vinda de um lugar correto, né? Para que não perturbe a cabeça do cidadão, porque cada momento a ciência vive mudando, a nutrição a cada semana sai um estudo diferente, então o que você fazia agora já não é mais aquilo, então é muita informação para a população, para os profissionais também, conseguir colocar na cabeça de cada um, né? Isso no particular quando é atendimento, você ir mudando esses paradigmas, né? Isso que você tá falando é o caso do ovo, né? Teve uma época quando a gente era criança que o coitado do ovo, você não podia comer ovo, que era o ovo, era o problema do colesterol. E hoje já tá bem claro pra gente que não é o problema, não é comer ovo que vai me dar colesterol alto. Mas você falou um dado interessante, a gente quando tava pesquisando, 13% da população adulta no mundo está obesa. Aí você fala, 13% não é um número muito grande, mas ela é responsável hoje por 5 milhões de mortes prematuras por ano. Ou seja, 5 milhões de pessoas morrem por ano hoje, prematuramente, não deveriam morrer, porque elas têm uma doença relacionada à obesidade. Exatamente. E essa obesidade que começa na infância. E às vezes vem da própria família, não necessariamente a família que tem obesos, a pessoa vai ter, a não ser que é o padrão alimentar daquela família que vai fazer com que, de repente, um irmão seja eutrófico, né, com peso normal, e o outro seja obeso. Mas, enfim, essa obesidade, aí vem frutos desse padrão alimentar errado e uma vida diferente, com um estilo de vida diferente, né, que não seja saudável, digamos assim, que faz com que se cresça e continue se obeso. E aí, o que eu falei da indústria da dieta é muito grande, e aí você pega essas pessoas que teve problema a vida inteira com a obesidade, né? Desde a infância, aí cresceu, adolescência, que é uma fase também muito crítica, né? Porque você tá ali em crescimento, você não pode fazer restrição, então tem os dois pontos ali que você pode ter o transtorno alimentar, porque você não quer ficar acima do peso, e aí deixa de comer, ou também come-se errado, por esse padrão atual que a gente tem de ultraprocessados, acaba aumentando muito mais essa obesidade, e aí vai virar um adulto obeso. Obeso e doente, né, Obeso Tati? e doente. Não só a obesidade, porque em muitos pontos essa pessoa pode ter o ciclo dela ali, ela pode não ficar obesa, mas ela vai ficar doente. Não, e aí o mais chato disso tudo, você imagina essa pessoa que passou a vida fazendo dieta. Eu não sei se foi o seu caso, que você falou que precisou da cirurgia bariátrica. Não cheguei a fazer dieta. Mas eu acho que as mulheres eu não queria fazer dieta. Não queria. As mulheres acho que sofrem mais, mas assim, passam a vida fazendo dietas restritivas, dietas milagrosas, da lua, do glúten, enfim. E aí tem sucessos por curtos períodos e depois volta-se a... Volta e aumenta, inclusive, a massa, né, justamente porque... porque você restringiu demais, e aí você aumenta esse peso. Lembra, então fica a cabeça... o comportamento alimentar é muito ruim para essas pessoas. Inclusive o Natal, para muitas mulheres assim, que passaram a vida... acaba sendo, como é uma festa farta, como a gente comentou, muitas vezes a pessoa não quer ir, já começa a ansiedade já, porque sabe que vai ter tal coisa, vai ter bebida, vai ter doce. Bem legal isso que você falou, Tati. E já começa. E a própria família, às vezes a própria família é a que mais fiscaliza, né? A pessoa. Então, olha lá, já comeu demais. Então, muito tenso para essas pessoas que sofrem com isso. Imaginou, né? cara, você ter ali cara que fica te olhando, olha, fulano ali. Não, às vezes é a própria família de perto, minha mãe, irmão, sei lá, tá te zoando. E aí, cadê a dieta que você tava fazendo? Então, assim, vira um... É horrível, né? E pra quem já vem lutando com isso a vida inteira. Exato. Então, mas aí você fez um comentário no começo né, até te perguntou se você chegou a fazer dieta, mas ela fez um comentário quando eu comecei a fazer dieta. Eu lembro que o nutricionista que ajudava lá na clínica, ele falava o seguinte: não adianta você fazer dieta se você não mudar a tua forma de gastar, de consumir a caloria. Então, ou você vai fazer, eu brinquei da bicicleta, mas se você for fazer um deslocamento pequeno, vai de escada, não vai de elevador. São pequenas coisas. Pequenas mudanças. E aí eu comecei a perceber, por exemplo, eu moro no 3º andar, eu evito usar o elevador. Desde que eu
fiz a reeducação alimentar. Porque não basta só você comer. Exato. Porque aí você vai cada vez mais tendo que restringir comida. Em vez de consumir 2.000, 3.000 calorias, você vai consumir 1.000, mas tudo bem, você vai ficar fraco. Exato. E você não vai conseguir ter músculo para manter aquilo lá funcionando. E aí, por exemplo, uma caminhada, descer um ponto antes e andar um pouquinho. Eu sei que nos dias de hoje é uma loucura, a gente não tem tempo para nada, mas esse fator tempo, não ter tempo para nada, então você também não tem tempo para se cuidar, não tem tempo para se alimentar. Será, né? Então, que esse tempo, será que você não tem 15 minutos do seu dia para você pensar em você, né? Então, não precisa de muito, né? Se você fizer 15, 30 minutos, que seja 15 quebrado, né? 15 depois no final do dia mais 15, que seja. Sim, uma mudança de hábito, que você falou, pegar e ir de bicicleta a 2 quadras. São questões a ser trabalhadas, porque é comportamento, né? Mudança de comportamento, de hábitos, é algo dificílimo, é algo demorado, né? Você precisa ter... e colocando pequenas mudanças diariamente, pequenas metas, como a gente trabalha. Você que fez a bariátrica e depois você teve que fazer uma mudança alimentar também. Tive que fazer uma coisa assim. Na marra, né? Na marra. Coisa... Porque primeiro, você come... Eu como um quarto, a gente já almoçou junto, você vê. Chega uma hora que eu falo, cara, não aguento mais. E não vai. Faz 6 anos isso, né? E eu, no meu caso, eu perdi metade de mim, né? Então, hoje eu tô aqui 50% só, o outro já foi embora. Não, mas você falou pra mim, você perdeu, o que você perdeu em massa é o que eu pesei máximo na minha vida. Exato. E assim, eu aprendi muito com a minha sobrinha Luísa, que mora lá em Morretes, lá no Paraná. Tem 2 filhas lindas, minhas sobrinhas netas. Ela é vegana. Uau. E as crianças estão até hoje tendo a oportunidade de saber o que é alimentação saudável desde que nasceram. E ela me ensinou muita coisa bacana. E eu tive muita ajuda dela nesse sentido e certamente permitiu que eu pudesse ter uma reeducação alimentar, porque não é fácil. Mas eu tive outros colegas que fizeram a cirurgia bariátrica e sofreram porque simplesmente não largaram, largaram aquilo que era de bom, né? Como refrigerante. Eu não suporto nem o cheiro do refrigerante, né? Mas sempre foi assim, não? Não, eu comi uma pizza sozinho, enrolava a pizza, olha só, virava um calzone e tomava uma garrafa de Coca-Cola. Então, esses excessos acabaram fazendo com que eu ganhasse mais e mais peso, né? E hoje... Nós não vamos ter patrocínio da Coca-Cola nunca, né? Tu já nunca, percebeu? É verdade, é uma pena. Mas Coca-Cola, a cara da uma empresa maravilhosa e tal. Mas realmente foi algo que teve a possibilidade de mudar na marra, né? E hoje valeu a pena. Mas eu fico imaginando, como você muito bem falou, de quem mora numa família grande. E você tenta todos os dias fazer a reeducação alimentar, só que o teu irmão, teu pai, tua mãe não tá te ajudando, porra nenhuma. E o cara vai lá e come igual louco. E a mãe que faz aqueles doces maravilhosos e faz aquela... Quer agradar, quer né? agradar e não sei o quê. Então realmente é muito difícil, né? É difícil. Então tem que ter uma conscientização da família toda para ajudar, de repente, uma pessoa que tá precisando. E aí é mais difícil ainda, né? Porque os outros também não vão querer mudar. E aí, a gente puxando o gancho aí do vegano da sua irmã, né? A minha sobrinha. E aí, puxando o gancho do tema principal aqui, que é a ceia de Natal, por que é tudo gorduroso, ou se dá para se alimentar bem nesse dia, o que falta na alimentação do brasileiro são as fibras alimentares. Então, se você tem diariamente ali um consumo de fibras, que é preconizado 35 gramas de fibras por dia, e a gente não consome nem 10, né? Tem gente que não chega a 10 gramas. Então, aí sim é possível você ter esse balanço, você conseguir fazer com que essa ceia de Natal seja mais saudável, e o seu dia a dia também. Então, eu sempre falo para os pacientes, né? E é uma coisa que eu gosto, mas tem gente que não gosta de fazer, que é comer uma salada antes, uma bela de uma salada com folhas variadas, verdes escuras, e vegetais, e legumes, enfim. Você ter essa fibra antes, que já vai te ajudar muito nessa sua carga glicêmica que você vai ter com o alimento, né? Com essa refeição que vai vir depois. Então, você tendo essa fibra antes, já vai ajudar muito nesse seu pico de glicemia que você vai ter depois de comer aí arroz, batata e as carnes gordurosas, enfim.
Tem gente que quer comer junto, beleza, mas já vai ajudar muito você a acrescentar. Então, quando você falou de que você teve que aprender na marra, então muitas pessoas vão aprender na marra que é muito ruim isso, você aprender depois. Por que não, antes da cirurgia, você começar já a mudar os hábitos? Você já vai começar a perder peso, e aí vai ser mais fácil também, depois da cirurgia, você se acostumar. Porque, de repente, você nunca comeu um determinado legume e agora você tem que comer. Não tem jeito. Você tá falando da fibra. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe fazia lá o mingau de aveia de manhã para ir pra escola. E aí isso se perdeu em algum momento da minha vida, acho que exatamente aquele momento que você vai pra graduação, que você só come o macarrãozinho que dissolve em 3 minutos e tem 3 toneladas de sal. E eu virei um grande cozinheiro desse macarrão. Instantâneo. 6 mil receitas eu tenho na época da graduação. Mas você não usava o pozinho junto, não, né? Eu colocava 2, Tati, pra ficar mais gostoso. Você vê que o meu terror por sal é alto desde criança. Mas eu lembro na época da graduação, você comia aquele pacotinho de macarrão instantâneo, colocava o sal, e depois um embutido. E aí você perde essa parte como é que você tá falando, da fibra. Aí depois, agora, mais velho, vai fazer reeducação alimentar, aí você comeu uma aveia, você comeu uma salada. Aí você começa a pensar, mas eu nunca pensei em fazer essa conta que você falou. 35 gramas. Eu sei o quanto eu posso comer de sal, sei o quanto eu posso comer de açúcar, mas esse da fibra, eu te confesso que... E olha que eu já tive com você no consultório, já tive outra, a nutricionista do consultório lá do esporte, lá do Dr. Reinaldo, e essa parte, 35 gramas de fibra, porque é muito, né? É muito. É muito. Pensa num prato, é um prato cheio... Antes, você come o prato com prato cheio de salada vegetais, e ainda não é os 35, hein? Ainda não porque eu tô fazendo a conta por uma aveia. Pra você comer fibra, 35 gramas de aveia, você tem que consumir bastante aveia. Não é pouco. Então você não vai consumir em um alimento só. Por isso que tem que ser dividido ao longo do dia. Então você tem que comer... As pessoas não estão fazendo o básico, né? Eu até contar não um caso, mas assim, uma coisa particular. Que é o real, que todo mundo procura um nutricionista, ou às vezes nem quer procurar um nutricionista, porque ele é aquela pessoa que vai acabar com a alimentação dele. Não vai poder tomar Coca-Cola, não. Vai falar, não, me mantém a cervejinha do fim de semana, né? Ou não me tira o pão. Então, virou-se um profissional que é assim, não vou, porque eu não tô afim de tirar nada. E não é por aí, né? A gente tem que desmistificar isso. A nutrição não é... Né? O nutricionista não é essa pessoa carrasca que vai te cobrar e foi assim há muito tempo. Eu acho que por isso que ficou, né? Acho que a ciência mudou e eu acho que eu tenho que valorizar isso, porque 20 anos atrás também, quando eu me formei, talvez eu até tenha passado isso para você, era comum você prescrever um ultraprocessado, por exemplo, que era uma manteiga lá que vinha, uma margarina que vinha com os aditivos fitoquímicos. Então você, nossa, olha, para diminuir o colesterol, consome isso aqui, consome um peitinho de peru. Coisas que eu jamais hoje faria. E peito aí, de peru que tem sal adoidado. Então, e 20 anos atrás era comum, não? Queijinho branco, peito de peru, essa margarina. Então era assim, o padrão alimentar errado, né? Enfim, a gente, ainda bem que veio a ciência para mostrar que não é bem por aí, né? E olha que em 20 anos as coisas mudaram bastante. Então aí o profissional ficou com essa característica de que, olha, você vai passar fome, vai tirar tudo que... E não é por aí, né? O nutricionista ele queria fazer passar fome. Eu lembro... e acho que não, tem que mudar isso, gente. A gente não é essa pessoa e não somos fiscalizadores de prato, que muita gente acha, né? Tem amigas que falam, não vou comer com a Tati, putz, ela vai ficar... Meu, não, eu também como, gente. Eu também sou ser humano, eu vou comer igual. Eu lembro de um episódio dos Simpsons, que eu adoro, e a Marge leva o Homer no nutricionista, porque falou que tá muito gordo. E aí ele pega uma lista, o médico dá pra mas doutora, não sei o que, ai meu Deus. Aí no final, ela não tinha colocado, ele não viu a cerveja, ele colocou com a mão dele lá, copiou a letra, colocou óculos e colocou cerveja na lista, né? Mas é fantástico. Tem isso. Até uma tirinha acho que é do Adão, se eu não me engano, assim, é uma historinha muito legal, que o cara vai no médico e tá o colesterol alto, pressão, né? Então pressão, diabetes.
Aí o médico falou assim, tá, aí ele dá uns tiques, tá tudo alto, tá se divertindo, hein, tá muito bem, tipo, tá curtindo a vida. Então, associa com, o cara tá todo ferrado, então ele tá curtindo a vida doidado. Não, mas isso vocês estão falando, até a finalização do episódio, não parece, mas a gente já tá pertinho do final. Inacreditável. Caramba. Passou muito rápido. A ceia que é bom, né, a gente, e aí? Cara, mas você falou uma coisa, Tati, quando eu tava muito gordinho e eu precisei fazer uma reeducação alimentar e mudar, eu fiquei 6 meses sem beber nenhuma bebida alcoólica. Era zero. Fiquei 6 meses sem zero de bebida alcoólica. Eu lembro que eu ia em festas, em eventos, a minha esposa bebia, a Sofia tomava cerveja e eu não bebia água. Vocês não têm noção que nas primeiras semanas sem álcool, eu perdi mais muito peso. Muito peso. O álcool, tudo bem que eu consumia muito, né? Também era um limite um pouquinho acima da média. Mas o fato de você fazer uma reeducação e saber que o álcool ele tem que ser consumido, quer dizer, não tem que ser consumido, mas se você for consumir, você tem que ter um parâmetro ali mínimo, com água, fazer um blend ali, né? Tem até a brincadeira de bar, né? Isso não é ciência, é brincadeira de bar. Para cada copo de cerveja, um copo de água, né? Que é o mínimo que se faz para não... Era o ideal. Mas... Você fez um comentário fantástico. Um dos motivos do nosso projeto é justamente divulgar a ciência para isso. Desmistificar as coisas que a gente ouve no dia a dia. É porque tudo é química, é ruim. É porque a nutricionista só vai cortar o meu prazer de comer o pão e tomar cerveja. Né? Então, o motivo da gente estar aqui hoje, de falar sobre o Natal, é que é bem legal que você falou. Não precisa ficar sem comer. Não precisa deixar de tomar sua cervejinha no Natal, né, com a sua família. Mas, entre natais... Comece a se exercitar. Exato. Procure a Tati para poder fazer essa reeducação no ano, né? Exato. É toda uma mudança, né, de comportamento que é difícil, mas que é interessante. O álcool, 1 grama de álcool equivale a 7 calorias. Então, por isso que essa redução e aí você sente rapidamente essa perda de peso. Porque são calorias vazias, né? Não está te trazendo nutriente nenhum. Então... Nem o zinco da cerveja? Tá? A cevada, né? O lúpulo, enfim. Não, né? Não dá. A gente nunca vai oferecer, prescrever uma bebida alcoólica como uma coisa, não, fonte tudo de bem. Nutrição. Olha, pode tomar aqui. Não, tipo, vamos negociar. É claro que não é negado, né? Que nem uma taça de vinho por dia. Se tá te fazendo bem, né? Se essa taça na sua companhia que você tá brindando, tá tudo bem, você tá mais feliz, tá tendo uma comunicação melhor com o companheiro, com a companheira, tá fazendo bem, né? Mas nunca vai ser prescrito pelo profissional, porque o álcool, ele é altamente inflamatório, né? Ele tá ali dentro de um processo que vai prejudicar tudo, né? Ainda vocês até brincaram na pergunta, né? Se misturar o álcool junto com tudo isso, vira uma bomba, né? E é bem por aí. Assim. Então, porque a gente pensa isso. Imagina esse monte de gordura que a gente vai consumir hoje, né? Ele tava brincando. Com açúcar, com sódio, e aí vem o ingrediente especial. Aí vocês vão lembrar de mim nascer. Então vamos começar pela salada primeiro. Vocês vão fazer um belo prato de vegetais. E aí vão consumir com consciência, mastigando bem, né? E vão conseguir... chegar na saciedade sem precisar comer, né, exageradamente de tudo, assim. Depois vocês me falam, vocês lembraram de mim na ceia. Olha, nessa hora o Homer Simpson deve estar ouvindo a gente, ele falaria, Marge, pode me levar na Tati que lá eu quero ir. Não sei não, hein? Será? Se cortar a cerveja, ele volta. Mas agora tem cerveja que é 0. Mas acho que não funciona, né? Não, ele pode fazer parte, mas assim, a gente tem que pensar junto. Qual o objetivo de cada um também, né? Tudo vai depender do objetivo individual daquela pessoa. Se o álcool tá exagerado, tá diário, tá fazendo mal, aí a gente tem que negociar, né? A pessoa também tem que ter esse momento. Mas em que momento que a pessoa percebe isso, Tati? Em que momento que a pessoa, o ser humano, percebe que o álcool tá fazendo mal para ela? Porque ela entra num ritmo de consumo, né? Sal, açúcar, gordura, álcool. Em que momento o ser humano percebe? Olha, eu acho que ele sabe. No fundo, a pessoa sabe que não faz bem, mas ele tá num processo de... A gente tem uma escala de mudanças de comportamento que a pessoa pode... Ela percebe que ela tá precisando. É uma fase assim, né? Ela te procura
porque alguém mandou. O médico mandou procurar um nutricionista, por exemplo, no meu caso, né? E cardiologista? Aí, eu vim porque ele que pediu. Não quero saber. Ele não tá muito afim, não tá preparado. Ele foi mandado. Então, dificilmente essa pessoa vai fazer grandes mudanças. Tem pessoa que já vem falando, olha, eu tô querendo porque tá acontecendo isso, isso, isso. Aí ela muda, mas ao mesmo tempo ela não tá ainda em ação. Aquela pessoa que já faz e quer melhorar ainda mais. Então, tem várias fases que a pessoa se encontra na vida e aí você vai tentando... E mostrando para ela o quanto que aquilo tá fazendo bem ou mal, né? Enfim, durante o processo. Mas aí o suporte familiar, então, é uma coisa importante nesse ponto. Para quem tá precisando, quem realmente sofre, né? Com isso há anos, talvez seja a base. É a base. Pro sucesso, né? Que a pessoa consiga alcançar aí a mudança de vida, né? Baseado no... Se é criança e adolescente, ainda é fundamental que o acompanhante, né? O maior de idade... esteja ali para justamente entender o problema e ele ser um agente ali de mudança também, né? De conseguir fazer com que ele tenha essa mudança. O pediatra. Eu acho que na criança... É mais fácil, né? Eu acho que na criança você realmente sempre tem um tutor ali, mas quando é o adulto... Ele mesmo tem que ter essa percepção, né? Às vezes, ele sabe quando ele tá mal, mas a mudança é tão difícil de ser feita, né? Você mudar o seu comportamento, você saber que você tem que fazer atividade física, mas você não quer. Porque quanto menos você faz, menos você quer fazer. E a gente só vai ter motivação na atividade física, porque ninguém quer fazer... Quem quer fazer? Atividade física. Você começa a ter essa motivação quando você começa já a ter os resultados, tanto físicos, estéticos, aí sim você vai ter essa motivação de falar, não, vou treinar todo dia, tá me fazendo bem. Agora, antes de começar, você não vai ter. Então você tem que tirar força mesmo lá de dentro para ter essa mudança de comportamento. Aí o profissional vem para te ajudar nisso, eu tô te motivando, entendeu? Edu. Vamos caminhar junto. O nosso escritório é na academia, hein? Nós temos que começar a treinar. Verdade, antes de... Cara, como passou rápido o tempo. Pelo amor de Deus. É verdade, uma conversa saudável, né? Saudável em todos os aspectos, na verdade. Mas, infelizmente, nosso tempo foi rápido, se esgotou. Tati, foi um prazer você aqui com a gente, foi muito gostoso o papo. A gente tinha um monte de coisa mais pra falar, né? A gente ia te perguntar um monte de mais coisas que a gente mandou pra você no grupo, mas, assim, é legal que as coisas vão andando, a gente vai desmistificando, tentando mostrar pra quem é o ouvinte ou quem tá vendo lá no YouTube, que... precisa procurar o apoio, né? Sim. Não basta só ficar divulgando o que houve, né? Eu ouço que tudo que é químico é ruim. Não é tudo que é químico é ruim. Eu ouço que o nutricionista vai tirar meu pão e minha cerveja. Não vai tirar teu pão e tua cerveja. O apoio, o complemento, né? Todas essas ciências estão aí justamente para dar a gente uma capacidade de viver até 90, 80, 90 anos bem, né? Porque também não adianta chegar com 100 anos... sem ter uma capacidade motora boa, né? Você ter longevidade hoje, acho que é a grande... É o nosso sonho, né? Exatamente. Chegar nos 70 correndo na praia. Opa, maravilha. E não depender de ninguém, né? Você ter essa liberdade de ir e vir, né? Conseguir sentar e levantar... A gente tem que pensar lá na frente, né? Não aqui agora. Só. Conseguir comer, né? Se você for pensar nisso que a gente está conversando, é uma evolução muito grande da nutrição. A gente poder ter todos esses alimentos que a gente vai ter na ceia amanhã e saber que a gente tem que consumir uma saladinha antes, consumir menos gordura, menos sal. O fato da gente ter essa conversa já é uma evolução. Tati, a gente queria te agradecer. Certamente. Eu acho que é importante saber para os nossos queridos amigos que nos dão a audiência que é possível sim se alimentar bem tanto na ceia de Natal quanto também na virada do ano, que também nós temos uma segunda, 7 dias depois tem mais uma outra ceia de Ano Novo. E dessa forma você fazer diferente para o ano que está vindo aí, nosso querido 2023, né? E começar a mudança desde já. Você vai estar cozinhando agora, né, para ceia de Natal, então já pense ouvindo o podcast, nos conselhos que a nossa querida... Já corre na feira para fazer aquela diferença. Aquela ceia mais natural. Mais natural possível, que legal. Não, e também siga a Tati nas redes sociais da Tati, que ela põe também umas receitinhas boas. Tem muita receita. Ela justamente, eu quero incentivar as pessoas a que dá para se comer bem ali no dia a dia. Você consegue fazer pequenas coisas. Quais são suas redes sociais aí? Fala pra gente. Bom, eu tenho o Instagram, que é Tati.Nutri. O Facebook, eu acho que tá igual, é Tatiana Ponte, eu nunca sei.
E é isso, YouTube a eu gente vai tenho, pôr, a mas gente vai pôr nas- não é muito... Vai aparecer aí nem nas- sei como é que nas tá. Lá tem uns legendas. videozinhos caseiros, mas é isso. Que legal. Eu que agradeço, viu, gente? Foi Bom, muito bom. Muito obrigado. Falar Obrigado, de alimentação obrigado e nutrição No começo a gente ficou um pouco é muito... apreensivo, mas depois vai se Depois soltando. vai se a gente Foi, soltando. foi conversa. legal. lá. Eu volto pra falar de mais coisas, se vocês Com deixarem. certeza, com Muito bom. certeza. Não tirando a nossa cerveja, Tati. Não, a gente Ainda brinda bem. aqui, a gente brinda com... Bom, o projeto do Ratos de Laboratório, né, nasceu de um sonho dos dois professores de química, né, eu e o Eduardo Correia, para divulgação do conhecimento científico e do que ocorre dentro dos laboratórios, né, nesses ambientes que são quase secretos para a população. Então, para que esse projeto seja viável, a gente precisa da sua ajuda lá, torne-se um apoiador, assine lá o Ratos de Laboratório, ouça o nosso podcast lá nas plataformas. Se você puder ouvir lá na Aurelo, você também ajuda a gente lá com os apoios mensais. Tem acesso a esses grupos, né? Nós temos o grupo do Telegram, que também tem um conteúdo exclusivo, algumas coisas que a gente conversa fora do ar, alguns vídeos, alguns clientes que a gente visita. E aí é legal que no grupo exclusivo, lá no grupo do Telegram, a gente vai postar esse material exclusivo. Então você assinando o apoio mensal, você tem lá os brindes especiais, tem a camiseta do Ratos de Laboratório, dos Ratinhos de Laboratório, a caneca personalizada, tem todo um universo Ratos de Laboratório aí, né? Tem o mousepad da tabela periódica, que os clientes pedem bastante. E você, a sua empresa que quiser apoiar o Ratos de Laboratório, faça como a Quintec Soluções Analíticas. Torne o nosso apoiador. A Quintec é a empresa que fornece treinamentos, manutenção e calibração de equipamentos de espectrometria óptica. Nós já vamos falar, né, no episódio de Ano Novo sobre espectrometria óptica. Então faça como a Quintec, torne-se um apoiador. Acesse o nosso site, ratosdelaboratorio.com.br, e conheça também o Training Lab. Lá você vai encontrar treinamentos e conteúdos para que você permaneça atualizado no mercado de trabalho. Você que é técnico em química, engenheiro químico ou nutricionista, né? Entre lá no Training Lab. Lá a gente tem, agora em janeiro já vai sair quentinho lá os treinamentos. Vão ter treinamentos de estatística, treinamento de matemática, uma coisa muito importante também, né, Tati? Às vezes a gente vai ler um paper e vê todo um monte de número, um monte de estatística lá. É legal saber de onde aquilo veio, como aquilo é feito e como usar aquilo no dia a dia, né? Bom, nós também temos o nosso parceiro, a Secom. Se você precisa de parceria, né? Se você precisa de assessoria de comunicação e marketing digital, converse com o time da Secom lá, converse com o Ricardo, converse com a Ana. O pessoal tudo isso que vocês estão vendo aqui, toda essa estrutura é eles que nos suportam. Então a Secom também pode ajudar vocês com o marketing digital da tua empresa. Bom, todos esses links que eu tô falando vai estar lá na descrição do episódio, tá? Eu preciso também lembrar que agora, no finalzinho, né, Edu? Aí tem a parte que o Edu é o nosso divulgador de ciência nessa parte, né? A gente precisa lembrar de falar do Heroes. Né? Então, Edu, quem é o Heroes do nosso episódio de hoje? Tá, só pra te colocar, né? O Heroes, a gente sempre homenageia, no nosso programa, a gente homenageia um herói da ciência. Pode ser da química, da física, né? E o Edu é o responsável por fazer toda essa divulgação, de estudar sobre esse herói e fazer a divulgação desse herói. Então, Edu, quem é o Hero de hoje? Heroes! Bem, o Heroes de hoje tem tudo a ver com o assunto de alimentação. Louis Pasteur. Louis Pasteur, ele foi o cara teve formação em várias áreas. Ele começou na área da química, se tornou um bioquímico, foi médico, engenheiro, microbiologista. Ele nasceu no ano de 1822, né, o ano que o Brasil conseguiu a independência de Portugal, e faleceu em 1895, na França. Ele teve várias contribuições em todas essas áreas. Na medicina, ele foi responsável pela divulgação de vacinas. Tem que tomar cuidado falar sobre isso. E ele foi o cara que desenvolveu a vacina antirrábica. Olha que interessante. Então esse foi um dos grandes marcos e foi um dos caras que conseguiu fazer com que sabia que o material que ia ser utilizado, por exemplo, em cirurgia, ele teria que ser esterilizado antes do procedimento, porque ele poderia estar ocasionando algum tipo de contaminação. Então ele foi responsável por isso. Na química, ele teve uma participação muito interessante. Você sabia, Barroca, que foi Louis Pasteur que descobriu uma área muito importante da química orgânica chamada isomeria óptica, né? Para quem não sabe, né? Como a gente sofreu quando a gente estudou isso e quando a gente dá aula disso para ensinar para os alunos. Jesus.
Mas o Louis Pasteur foi o cara que conseguiu verificar que substâncias que são praticamente idênticas, mas elas têm algumas características reativas diferentes. Isso só pode ser observado através da uma luz que passa por um cristal, que foi isso que ele pegou o ácido tartárico, que é uma substância química orgânica, e ele observou que cristais faziam com que aquela luz, ele colocou uma sala fechada, um furinho numa tela e permitiu que somente passasse por aquele furinho pequenininho a luz de sol. Ele verificou que cristais desse ácido tartárico, ora desviavam essa luz para a direita, ora para a esquerda. E aí então foi que ele observou que algumas substâncias orgânicas tinham essa característica. Inclusive a gente tem o caso da talidomida, né, que foi um medicamento tomado aí desde a década de desenvolvido para mulheres grávidas, que causaram dessas substâncias, né, dextrógena e levógera, né, que desviava a luz para a esquerda ou para a direita, que era contaminante do medicamento, causava efeitos desastrosos e mudança no DNA, né? E foi ele que descobriu que existia essa possibilidade de substâncias praticamente iguais tendo essa característica. E por fim, o sistema de pasteurização, né? Nada mais, ele verificou que um líquido, né? Isso começou com cerveja, com álcool, com vinho. Ficou bom agora, Tati, a conversa. Já comecei a gostar do Pasteur. E produtores de leite, de vinho, de cerveja e outros alimentos na época reclamavam que estragava muito rápido. E ele desenvolveu um método que, ao aquecer gradualmente a substância e ter um resfriamento rápido, súbito, matava cerca de 99% dos germes. E aí auxiliava, ele podia ser envasado sem risco de estragar. Então, quando você tem aí na sua casa o leite pasteurizado, você sabe que é esse processo que o Louis Pasteur. Então, Exato. Nossa saudação especial nesse Natal e Ano Novo aí para Louis Pasteur. Também. Bom, então agora a gente encerra o nosso programa. Queria agradecer o Edu, agradecer toda a audiência que está aí hoje, né? Hoje tem bastante gente aqui, tá toda a família aí, da família Barroca tá ali atrás Nos bastidores. Vieram prestigiar a Tati. Tati, queria te agradecer. E se você quiser falar pro pessoal aí, dar um tchau para todo mundo. Pessoal, eu que agradeço vocês. É sempre bom falar de alimentação, de nutrição, é uma paixão, né? É muito bom. E faz parte da educação nutricional, né? Você poder também divulgar o que é o correto, né? Então é isso, eu agradeço, sigam. E volta bastante, você vai voltar. Voltarei, com certeza. voltarei. Agora já vi como é que é. Agora tá legal. Muito bem. Meus amigos, desejo para vocês os nossos melhores sentimentos. Nós desejamos para vocês os nossos melhores sentimentos nesse Natal, que é uma data tão representativa e que certamente vocês vão ter a oportunidade de celebrar o amor e a união entre as pessoas nessa noite. Então, que celebrem e possam compartilhar esse amor que vocês recebem nessa data especial, por cada ano dos próximos 365 dias que vão vir adiante. Um excelente Natal, aproveite e curto muito a família. Isso mesmo, Feliz Natal, gente, esqueci desse detalhe, importantíssimo, Feliz Natal para todos. Feliz Natal para todos, a gente encerra o nosso programa de hoje, sigam o Ratos de Laboratório lá nas redes sociais, obrigado a todos pela audiência. Valeu! Uhul.